Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu tenho um recado muito importante. O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de março. Olha, quem gosta de futebol precisa ter esse aplicativo no celular. Até porque, através do OneFootball, você acompanha as principais notícias do seu clube do coração, recebe notificações em tempo real dos jogos e ainda pode ver vídeos, estatísticas, conteúdos exclusivos e muito mais. E mais, por ele, você também fica por dentro de tudo que está rolando nos campeonatos internacionais. E sabe o que é o mais bacana? Tudo isso de graça. Olha, eu, Jonathan Silva, uso bastante esse aplicativo para preparar boa parte dos conteúdos aqui do canal. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Para quem acompanhou a seleção brasileira entre os anos 90 e começo dos anos 2000, a camisa 11 da amarelinha está automaticamente ligada ao craque Romário. Com esse número nas costas, ele conseguiu boa parte dos seus 55 gols pelo Brasil e, de quebra, ainda encantou o mundo ao ser fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1994. Em homenagem a esse grande personagem do nosso futebol, o Gol de Canela fez um levantamento exclusivo e traz hoje para vocês quantos jogadores usaram a camisa 11 da seleção brasileira depois da era Romário. Confere só! Depois de mais de 20 anos à disposição, no dia 27 de abril de 2005, no estádio do Pacaembu, Romário entrou em campo pela última vez com a camisa da seleção brasileira. Na oportunidade, em um amistoso contra a Guatemala, o nosso craque, usando a tradicional 11 nas costas, jogou 38 minutos e marcou um dos gols da vitória do Brasil por 3-0. Foi uma despedida emocionante para um jogador que tanto contribuiu para a nossa seleção. Curiosamente, depois desse jogo, a camisa 11 da seleção brasileira transitou por vários jogadores diferentes nos últimos anos. Logo após a aposentadoria de Romário da seleção, no dia 5 de junho de 2005, o meia Zé Roberto foi o escolhido para ficar com a camisa 11. Ele ainda usaria esse número em outras 19 ocasiões, até o ano de 2006. No dia 9 de outubro de 2005, no empate do Brasil em 1-1 contra a Bolívia, no lugar de Zé Roberto, quem acabou usando a 11 foi o meia Renato, na época jogador do Sevilha, da Espanha. Depois desse jogo, Renato nunca mais foi convocado para a seleção. Já sem Zé Roberto na seleção, logo após a Copa do Mundo de 2006, esse número passou rapidamente por dois jogadores. No dia 16 de agosto, no empate do Brasil por 1-1 contra a Noruega, e no dia 2 de setembro, na vitória por 3-0 sobre a Argentina, quem usou a 11 foi o meia Daniel Carvalho. Depois disso, no dia 5 de setembro, quando a nossa seleção venceu o país de Gales por 2-0 em um amistoso, o meia Júlio Batista foi escalado com esse número. Após esses jogos, a partir do dia 7 de outubro de 2006, quando o Brasil venceu o Kuwait em um amistoso por 4-0, a camisa 11 da seleção brasileira ficou um bom tempo sendo usada por Robinho. Ao todo, entre idas e vindas, o atacante usou esse número por 50 vezes, e até hoje é o atleta que mais utilizou a 11 após a era Romário. No dia 6 de fevereiro de 2007, em uma derrota para Portugal por 2-0, como Robinho não foi convocado, quem acabou usando a 11 foi o atacante Rafael Sobis, na época jogador do Internacional. Apesar de ter sido convocado para outros jogos, essa foi a única vez que Sobis usou esse número na amarelinha. Em 2009, no dia 9 de setembro, na vitória por 4-2 sobre o Chile, e no dia 11 de outubro, na derrota por 2-1 para a Bolívia, Nilmar foi o escolhido pelo técnico Dunga para ser o 11 do Brasil. Logo após a eliminação na Copa do Mundo de 2010, no dia 10 de agosto daquele ano, na vitória do Brasil por 2-0 sobre os Estados Unidos, quem foi o escolhido para ser, entre aspas, o sucessor de Romário na seleção foi Neymar, na época grande promessa do Santos. Após esses jogos, Neymar passou mais um bom tempo usando a 11. No total, foram mais 32 jogos até assumir a 10, número que usa até hoje. Foi também naquele ano de 2010 que Philippe Coutinho usou pela primeira vez a camisa 11 do Brasil. Foi na vitória do nosso país por 3-0 sobre o Irã em um amistoso. Coutinho ainda usou esse número na seleção outras 48 vezes e está muito próximo de bater a marca de Robinho na era pós-Romário. Tirando as vezes que Neymar e Coutinho usaram a 11, entre 2010 e 2013, esse número foi bastante revezado na nossa seleção.
Na vitória do Brasil por 2-0 sobre a Ucrânia, em um amistoso no dia 11 de outubro de 2010, o volante Elias, na época jogador do Corinthians, foi relacionado pelo técnico Mano Menezes com a camisa 11. Já no dia 9 de fevereiro de 2011, na derrota para a França por 1-0, o meia Hernanes foi o nosso camisa 11. Na ocasião, o jogador ficou marcado por ter sido expulso após uma entrada violenta em Benzema. Pouco tempo depois, no dia 10 de agosto de 2011, foi a vez do volante Fernandinho usar esse número. Era um amistoso contra a Alemanha, que no final o Brasil acabou perdendo por 3-2. Fernandinho seguiu por muito tempo na seleção, mas não voltou a usar a 11. E fechando esse ciclo de revezamento, nos dias 10 e 14 de outubro de 2011, o atacante Hulk usou esse número nas vitórias do Brasil por 2-0 sobre Gabão e Egito, respectivamente. Meses depois do retorno de Felipão para a seleção brasileira, a partir de 2013, quem usou bastante a camisa 11 foi Oscar. A estreia com o número foi no dia 2 de junho de 2013, no empate em 2-2 contra a Inglaterra, em um amistoso. Depois, Oscar usou a 11 em outros 36 jogos, incluindo o fatídico 7-1 na Copa do Mundo de 2014. Desde que estreou na seleção em 2014, o atacante Roberto Firmino, hoje no Liverpool, já foi relacionado 6 vezes com a camisa 11 do Brasil. Já Gabriel Barbosa entrou em campo pela primeira vez com a camisa da seleção no dia 30 de maio de 2015, usando justamente esse número. Na oportunidade, o Brasil venceu o Panamá por 2-0. Depois, ele usou a 11 em outras 3 ocasiões. Em uma das poucas vezes que foi convocado para a seleção brasileira, o atacante Dudu usou a 11 no dia 27 de janeiro de 2017, no amistoso da Amizade contra a Colômbia, vencido pelo Brasil por 1-0. Outro poucas vezes lembrado na seleção, o meia Rafinha Alcântara usou 2 vezes a camisa 11 do Brasil, mas nas ocasiões não entrou em campo. O fato aconteceu nos dias 16 e 20 de novembro de 2018, nas vitórias por 1-0 contra Uruguai e Camarões, respectivamente, válidas por amistosos. Dos 29 jogos feitos na seleção até hoje, o meia Lucas Paquetá por 2 vezes usou a 11. A primeira foi no dia 13 de novembro de 2020, na vitória do Brasil por 1-0 sobre a Venezuela. E a segunda, no dia 17 daquele mesmo mês, na vitória por 2-0 para cima do Uruguai. E por fim, o meia do Flamengo, Everton Ribeiro, dos 21 jogos feitos na seleção brasileira, até hoje, em 13, ele usou a 11. Tá aí na sua tela o top 5 de jogadores que mais usaram a camisa 11 da seleção brasileira na era pós-Romário. E se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!